Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Boa tarde a todas e todos que estão online pelo YouTube. Vamos começar, então, mais um seminário promovido pelo Fórum do Grande ABC Paulista, né? O Fórum do Campo Lacaniano do Grande ABC Paulista, Informação. Novamente sobre o tema angústia, porque estamos seguindo o tema do evento internacional promovido pela Internacional dos Fóruns sobre o tema da angústia. Então, falaremos o ano todo sobre esse tema, cada vez mais acumulando informações sobre ele, né? E hoje trazemos uma convidada bastante especial, né, que daqui a pouco vai ser apresentada, para falar justamente sobre isso, né, sobre a angústia. Anotem suas perguntas, suas dúvidas, que ao final da fala dela a gente fará o debate. Então, eu sou Reginaldo, estou na comissão gestora do Fórum 2024-2025, juntamente com a Ana Paula, o Raul e o Jonathan, e a gente espera um bom evento. Então, vou chamar aqui para a mesa o Rafael Lima, que vai coordenar a mesa, depois vai coordenar o debate também, e a Beatriz Oliveira, que vai a nossa palestrante muito especial para falar com a gente hoje sobre o tema angústia. Então, bom evento a todos e todas. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Rafael, sou membro do Fórum do Campo Lacaniano, do Grande ABC Paulista, que é um fórum em formação. E hoje, então, vou dar seguimento à mesa com a Beatriz, com o tema da angústia. Só para contextualizar, o tema da angústia ele surgiu como uma questão para a gente ano passado, né, no fórum. Ano passado, a gente tinha decidido temas clínicos para trabalhar nos seminários, né? Então, a gente trabalhou direção do tratamento, transferência, e um outro tema que eu não lembro agora o nome. E aí, no final do ano, a gente tinha pensado em articular um seminário sobre angústia, e que aí, por uma questão de divergência de agendas, né, com os convidados, a gente não conseguiu fazer esse evento. E aí a angústia ficou pairando, de alguma forma, né, entre nós. E aí uma coisa que a gente aprendeu também no ano passado, porque a gente ia fazendo os temas, a gente tinha... nós ficávamos 2 meses estudando o tema e logo depois uma pessoa vinha falar sobre o tema que a gente escolhia, né? Então, a direção do tratamento, a gente fez a leitura do texto, depois o Ivan Estevão veio falar sobre o tema e a transferência, enfim. E aí a gente foi percebendo que era muito pouco tempo, né, para trabalhar um assunto. Às vezes a gente sequer conseguia finalizar o texto. E aí esse ano, como a gente já estava com o tema da angústia em questão, nós optamos por fazer um tema anual. Então, estamos estudando angústia. Toda segunda-feira, os membros do fórum estão se encontrando para fazer uma leitura do seminário 10, né, angústia, e fazendo alguns eventos com essa temática, né? Então, hoje a gente tem a Beatriz Oliveira para poder falar sobre esse tema da angústia, e a gente vai seguir com ele até o final do ano, e também em consonância, eu acho que com o tema internacional, né, que teve, que também foi em angústia, a gente aproveitou para fazer esse gancho, né, com essa temática. É um tema difícil, né, o seminário 10, como qualquer outro seminário do Lacan, é um seminário difícil, especialmente porque o Lacan começa também a dar corpo para o conceito de objeto A, né, me parece que é um momento que ele se avê de alguma forma com esse tema, e que está intimamente relacionado com o tema da angústia. Então, é um tema árduo, embora nós saibamos que a angústia é um tema de extrema importância para pensar a clínica, por exemplo, né? Quer dizer, os fenômenos que a gente vê na clínica, de angústias, enfim. Então, me parece um tema central para a gente poder pensar tanto a teoria do Lacan, quanto também nossa prática e com o que a gente lida, de alguma forma, na clínica, né? Nas análises. Então é isso, vou apresentar a Beatriz rapidamente.
Beatriz Oliveira é psicóloga, psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, analista membro de escola, da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, e mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Beatriz, e depois a gente tem um momento das perguntas, e aí eu vejo como que eu organizo, porque eu sei também que vai ter perguntas online. Então, a gente pode tentar fazer uma divisão, não sei, de 2 em 2, a gente vê isso depois, tá bom? Estão me escutando? Bom, boa tarde a todas, todos que estão aqui, que estão online também, né? Bom, é um prazer, queria agradecer, né, ao Fórum do ABC Informação, Fórum Paulista, Fórum do ABC Paulista Informação, de ABC Paulista Informação, isso. O convite para trabalhar com vocês, né? E vamos lá, porque de fato esse é um assunto que nos colocou a trabalhar justamente quando surgiu o tema. Eu falo aqui o vírus, né? Quando surgiu o tema ali, né, para o encontro internacional, e o tema no encontro internacional que aconteceu agora, né, no comecinho de maio, foi justamente como fazer a angústia falar. Esse foi o tema, né? E quando eu pensei no que eu iria propor para o encontro internacional, eu mudei, então, a minha fala e propus o título A Angústia Faz Falar, né? E essa é a minha proposta até para a gente poder conversar hoje, né? Que eu estou querendo sustentar com isso, né? Que a angústia faz falar, que a angústia provoca, né, a fala. Vamos ver, né? Vamos ver se dá para acompanhar. Eu, na verdade, é o seguinte, eu prefiro ir lendo um texto que eu escrevi, né? Eu normalmente faço isso, eu vou lendo, vou comentando, né? E aí depois vocês fazem as perguntas, mas eu prefiro fazer assim justamente para não ir me perdendo e a coisa vai, né? A gente tem aqui um tempo, talvez de 1h30 falando, vamos ver, se vocês não se cansarem antes, né? Então, vamos lá. Então, esse título, né, Angústia Faz Falar, coloca de saída para mim uma questão clínica bem importante, né? Que trata-se de fazer a angústia falar, né? Na verdade, o tema do encontro, né? Trata-se de fazer a angústia falar, né? Trazer o afeto que não engana, que já é uma afirmação do Lacan, né? O que é isso, afeto que não engana, para a palavra. Ou, de outro modo, pensar que a própria angústia é o que faz falar. Como que a angústia poderia causar esse ato de fala, né? São questões, acho que, extremamente clínicas e fundamentais para a gente acompanhar a clínica psicanalítica, né? E a angústia é o afeto por excelência que está presente do início ao fim da clínica, né? No início das análises e no fim de uma análise também, né? É interessante que essa questão, para mim, né, de que a angústia faz falar, ela é realmente uma questão que eu tenho há muito tempo. Não sei, algumas pessoas sabem disso, mas eu trabalho bastante com criança, né? Eu fui coordenadora da rede de psicanálise e infância no Fórum São Paulo durante muito tempo, mais de 20 anos, acho. E então, isso que eu vou trabalhar com vocês é reflexo também de muito do que a gente já discutiu lá, trabalhou lá na rede de infância, porque eu acho que é muito interessante, né? A clínica, obviamente, de maneira geral, né? Mas a clínica com criança trata muito das questões da angústia, né? Não por acaso o Lacan toma o Hans, né? Para poder tratar a questão da angústia, né? No início,
E, no final, até depois dos anos 70, quando ele vai trabalhar na Conferência em Genebra, ele vai trazer isso também no seminário RSI, né? Quando ele vai reformular o que ele fala sobre angústia, né? Ele toma o Hans. Né? Então é interessante, vocês vejam, né? Como são casos que trazem muitas questões para a clínica, para esses casos com crianças. Né? E eu justamente vou partir de uma vinhetinha que eu adoro, que está lá numa nota de rodapé dos 3 ensaios, né, do Freud, que é muito simpática, que é o seguinte, o Freud vai dizer, né, devo o esclarecimento acerca da origem da angústia infantil ao menino de 3 anos, a quem certa vez ouvi pedir desde o quarto onde o haviam colocado no escuro. Ele diz assim, o menino, tia, me fala, tenho medo porque está muito escuro. E a tia lhe provoca, mas o que você ganha com isso? Ainda assim, não pode me ver? E ele responde, não importa, há mais luz quando alguém fala. E aí essa resposta para mim, há mais luz quando alguém fala, é o que me parece que enoda a angústia e o ato de fala, que é o enudamento sustentado pela clínica psicanalítica. Né? Então, eu tinha feito uma divisão aqui na minha construção, um primeiro tempo retomar algumas coisas sobre angústia, né? Um segundo tempo para pensar essa questão do ato de fala, né? E aí um terceiro momento para a gente ver como se enodam. É que eu não sei se vai dar tempo, mas a gente vai indo, a gente vê, né? Mas, então, no início está a angústia. Foi a partir, então, do caso Hans, que Freud pôde corroborar sua tese a respeito da sexualidade infantil e do Édipo. O texto sobre os 3 ensaios sobre a teoria sexual, que é de 1905, sendo que as primeiras publicações a respeito das teorias sexuais já indicavam o interesse e a hipótese de Freud de que a libido consistia no fator etiológico das neuroses. Com os relatos do pai do Hans, o Freud confirma suas hipóteses. E aí ele vai dizer em outra nota de rodapé, né, nos 3 ensaios. A análise da fobia de um menino de 5 anos nos ensinou muitas coisas novas. Por exemplo, o fato de que certo simbolismo sexual, certa figuração do sexual por objetos e relações não sexuais, chega até esses primeiros anos em que se começa a dominar a linguagem. Eu estou trazendo isso, né, para poder ir vendo, né, como essa questão da linguagem, da fala, né, está muito próxima essa questão da angústia, né, e de algo aí que causa o sujeito, né. Em suas primeiras elaborações, o Freud vai considerar a angústia como efeito da castração, sendo que a libido recalcada retornaria como angústia. Daí o fato de Freud dominar a fobia como histeria de angústia. Há um deslocamento da libido para outro objeto, mas não conversivo como na histeria. Devemos lembrar que na análise do Hans era essa a concepção que estava em jogo para Freud, num primeiro tempo. Né? Nós veremos, né, que para Freud, no caso Hans, né, daqui a pouco, o cavalo seria um representante do pai. E diante da proibição do seu investimento libidinal em relação à mãe, o Hans passa a temer o cavalo, pai, a cada vez que se depara com esse desejo em direção à mãe. Né? Essa era a formulaçãozinha ali do Hans. É muito importante acompanharmos, já nesse tempo da teoria freudiana, a relação que se procura estabelecer entre libido, angústia e sintoma. Ou seja, o sintoma seria uma formação consequente da angústia causada pela libido que teria sido reprimida. Embora essa formulação tenha se modificado, esses 3 elementos, libido, angústia e sintoma, já se apresentam aqui articulados. E é interessante porque depois dos anos 70, o Lacan vai trazer
uma formulação, está lá na conferência dele, que é denominada a terceira, de que a angústia é o medo de nos reduzirmos ao nosso corpo, né? É interessante, né? Porque lá na frente vem uma outra formulação, mas que traz em jogo essa questão também da ordem da libido, né? É só a partir de 26, com inibição, sintoma e angústia, depois a segunda tópica, que Freud refaz sua teoria sobre angústia, que seria decorrente do desamparo inerente a todo bebê humano. Assim dirá Freud, foi a angústia que produziu o recalque, e não, como eu anteriormente acreditava, o recalque que teria produzido a angústia. Esta jamais surge da libido recalcada. Tá? Essa passagem no Freud, acho que todos vocês acompanham, né? Mas eu acho que é bem importante, porque é isso que o Lacan vai sustentar, né, o tempo todo, né? Do quanto, né, a angústia ela é anterior ao desejo, né, nesse sentido da castração. A angústia é, por um lado, uma expectativa de trauma e, por outro, uma repetição dele em forma atenuada. Isso é no Freud. Esse trauma fundamental é o que Freud nomeará como desamparo. Assim, Freud formulará, já no final do seu ensino, sua mudança na concepção da angústia. Não é a repressão que cria angústia, mas a angústia está primeiro aí. É a angústia que cria a repressão. Né? Então, vocês vejam, né, que já desde o Freud, a angústia é um afeto muito presente já desde o início, né? De saída quase, né? E eu gosto de pensar na angústia como um afeto quase que estrutural, né? Depois a gente pode falar mais disso. Essa teoria da angústia me parece que se aproxima do que Lacan vai propor em relação à divisão subjetiva no seminário sobre angústia. E a gente vai falar disso mais para frente, que é esse quadrinho, né, que eu coloco aqui, essa divisão que ele traz lá no seminário 10, né? Ele vai nomear o Lacan do terceiro esquema da divisão do sujeito, esse aqui, tá? Ele vai montando esse esquema lá no seminário 10, né? E esse é o terceiro esquema. Ao dizer que a angústia não é sem objeto, e é interessante, né? Porque ele faz todo um seminário dizendo que não há relação de objeto, né? Para dizer aqui que a angústia não é sem objeto. Lacan demonstra que a questão primordial no caso da fobia do Hans era a presença do desejo da mãe que poderia tomar o filho como objeto. Lacan especificará que a saída para a angústia é justamente o desejo do sujeito, ou seja, a sua castração, que permite encontrar uma significação fálica para a sua divisão. Assim, Freud dirá que o temido, o assunto da angústia, é em cada caso a emergência de um fator traumático que não pode ser modificado segundo a norma do princípio do prazer. Será por esse motivo que Freud designará a angústia como sinal de perigo. Perigo do quê? E aí ele mesmo responde, né? Acho ótimo. A libido. Por que a libido daria medo, né? Interessante, né? Trata-se do traumático da castração, que está dado de saída. Causa do desamparo do sujeito, o que gera angústia a cada vez com que o sujeito se depara com isso. Acho que essa é uma tese bem importante, né? Cada vez que o sujeito se depara com esse traumático da castração, é quando, né, vem a angústia. Daí a angústia para a qual o sujeito deverá responder com algo novo, uma outra saída diante desse traumático. Assim, Freud abandona de vez sua teoria inicial de que a libido não satisfeita se transforma em angústia. Pelo contrário, a libido é uma saída para a angústia na medida em que se articula com o desejo do sujeito. Então, a angústia é um afeto que está presente, como eu disse para vocês, do início até o final da experiência psicanalítica, né? Porque se ela está articulada ao que há de traumático, então, claro que vai estar presente do início ao final, né?
A gente sabe disso, tanto porque, pela nossa própria experiência em análise, né, quem aqui, né, não se angustiou ou se angustia, né, quanto, né, por aquilo que a gente ouve na clínica, né. A angústia está presente no que traz um sujeito para análise, ao longo de um tratamento e também no seu tempo de final, que é o que faz desse afeto, um índice de como avança, inclusive, o sujeito em sua própria cura. É muito interessante, né? E a gente sabe disso, né? O quanto a angústia, ao longo de um tratamento, ela vai empurrando o sujeito, né? Aqueles sujeitos que vêm, né? Sem angústia, não, tá tudo bem, não tem o que falar, não sei o quê. Você fala assim, você fica, né, querendo cutucar o sujeito. Se o fim se orienta para o furo da não relação sexual, aí eu já vou trazendo os nossos jargõezinhos, né? Ou S de abarrado, né? Depois a gente pode falar disso, mas a angústia será sinal, como nos diz Freud, desses adventos do encontro com essa fissura ao longo de uma análise. O que eu estou chamando de fissura? Né? Justamente esse desencontro com o outro, né? Então, aquilo que Lacan vai dizer que o outro não existe, né? Esse S de abarrado que o outro é sempre furado, né? Então, a cada vez que o sujeito se depara com essa fissura, com esse desencontro, né? Algo advém da angústia, né? É interessante que a Colette Soler vai dizer que a angústia é um afeto de separação. E eu diria o afeto que anuncia a separação. Separar-se do outro é uma possível finalidade da operação analítica. Pode vir a acontecer ou não, mas para isso é preciso tempo e muitas voltas em uma análise para suportar esse furo no outro. Na verdade, eu brinco que a angústia é uma espécie de cola que faz a gente recuar, que faz a gente voltar para o conhecido da posição fantasmática. E nesse recuo, a gente evita a saída pela via do desejo e de outros modos de gozo, né? Se a gente, por exemplo, acompanha o sujeito, né, ao longo da análise, é muito interessante quando ele vai se aproximando de um tempo de final da análise, né, o quanto retornam uma série de questões fantasmáticas, né, e o sujeito se angustia e volta ao velho conhecido funcionamento que ele tem. É muito interessante, né? E ao mesmo tempo, é muito interessante, né? Quando o sujeito vislumbra a saída, vislumbra outras formas de possíveis, né? De desejo e de saída, vem, né? Uma espécie de e agora? De muito receio, muita angústia, né? Por isso, é muito interessante a gente acompanhar que as elaborações do Lacan sobre angústia acompanham também as formulações propostas para o final de uma análise. Então, por exemplo, na altura do seminário 10 e 11, né, a angústia estava amarrada ao objeto A, causa do desejo, e nessa época, o final da análise, centrava-se nesse ponto, né, que é isso que o Lacan trabalha, inclusive, no seminário 11, né, a destituição subjetiva e a queda, que queda é ruim, né, mas do sujeito suposto saber, né, que é aquilo da transferência. Operações que implicavam o ato de passagem analista e poder ocupar o lugar de semblante de A. Essas são formulações que ele vai trabalhar ali no seminário 11, quando ele vai tratar do final da análise, né? E a partir de suas formulações sobre o nó e o campo do gozo, né, a partir dos anos 70, esse conceito de angústia se amplia, né, ao se articular os adventos do real, da mesma maneira que o final de uma análise avança em termos das amarrações, né, pelo quarto nó e identificação ao sintoma. Então é interessante pensar aí, né, como o Lacan vai trabalhando o conceito de angústia, pensando a questão da angústia, esse afeto, né, também na medida que ele vai
né, trabalhando a questão do final de uma análise, né? Então, vem junto, né? Não é dissociado, né? Mas a minha proposta hoje é abordar a angústia, né? Tal como Lacan apresenta para a gente na época do seminário 10, situá-la em relação ao seu ponto pivô, que é o objeto A, né? A angústia é o afeto que revela que o significante revela o que o significante não pode reprimir, ou seja, um real. É o que a Soler vai dizer, né? Com isso, nos anos 70, a relação ao saber inconsciente não será mais abordada apenas a partir do significante, né? Lá para frente ele vai dizer, há um saber no real, né? Então, as formulações da angústia acompanham também o que o Lacan vai trabalhar com a questão do real, né? Mas isso é para um outro momento, né? Vamos falar do seminário 10. Bom, tem duas formulações importantes no seminário 10, que é a angústia não é sem objeto e é o afeto que não engana, né? Isso a gente fica repetindo também, né? Então, eu queria falar dessas duas formulaçõezinhas, né? A grande questão em jogo, né, no seminário 10, só para situar vocês, eu usei aqui, né, como referência, também para me ajudar, um livro que chama Declinações da Angústia, né, e o outro que as leituras que a Colette Soler fez do próprio Seminário 10, né, então fui usando para ajudar a pensar algumas coisas, né. A grande questão em jogo no Seminário 10, né, não é exatamente a angústia, né, ou só a questão da angústia, né, mas o fato de Lacan avançar sobre a questão da rocha da castração, né, que para o Freud seria intransponível, né, no final de uma análise. O Lacan demonstra, eu acho que isso é fundamental, né, que a castração é estrutural. Ele utiliza esse afeto para avançar na sua teoria do objeto, para completar o que dissera até então no que diz respeito ao desejo, elaborando a teoria do objeto A. Não por acaso é a partir daí que ele vai dizer que o objeto A é causa do desejo, né? A Colette Soler apresenta essa questão do objeto da seguinte maneira, ela vai dizer, ele não tem imagem nem significante, portanto não se decifra, concerne ao real impossível de captar, seja com imaginário, seja com simbólico, mas opera como causa de tudo que se diz e se faz. Então, essa é a maneira como a Colette Soler traz a ideia do objeto A, né? Mas que eu acho bem importante, né? Vocês vejam que a questão do objeto A como causa, ele aqui, né? Ela diz de tudo que se diz, se faz, pensando, né? No que provoca o desejo do sujeito, né? É próximo do que eu vou pensando a questão a respeito da angústia, né? Que é um afeto que vem muito próximo disso, né? Então, seminário 10, a gente pode dizer que, em última instância, é um seminário sobre o objeto A, né? É ali que o Lacan formula, acho que pela primeira vez, né? Que é o objeto causa do desejo, né? Ele vai dizer na aula de 16 de janeiro, que está lá, né? Para fixar nossa meta, direi que o objeto A não deve ser situado em coisa alguma que seja análoga à intencionalidade de uma noese, né? De uma tentativa de captar pela consciência, né? Na intencionalidade do desejo, que deve ser distinguida dele, esse objeto deve ser concebido como a causa do desejo. Para retomar minha metáfora de há pouco, o objeto está atrás do desejo. Ele está aqui se referindo, se eu não me engano, ao esquema dos espelhos conjugados, né? Que é o que eu desenhei aqui, né? Então, quando ele fala que o objeto está atrás, na verdade está se referindo, se eu não me engano, ao espaço no esquema dos espelhos, ao espaço real,
né? Então, vocês lembram que no esquema óptico, a gente tem o campo real, que é anterior ao espelho, real no sentido do óptico, né? Do esquema óptico, nada a ver com o real do Lacan, né? E o virtual, depois do espelho, né? Então, quando ele diz que o objeto A está atrás do desejo, é justamente nesse campo aqui, né? Do real aqui. Ou seja, falar da angústia é falar do objeto A. Ela é índice, sinal de A. Mas o que isso quer dizer? Em que medida esse deslocamento do objeto A como causa do desejo pode operar de maneira diferente em relação ao que causa angústia? Deve ficar claro aqui que não é o objeto A como causa que leva à angústia, mas sim, e é isso que o Lacan formula, quando a falta vem a faltar, né? Isso vocês também, lendo o seminário, é um mantra que se repete, né? E o que é isso? Que a falta vem a faltar. Então, tem uma certa distância entre aquilo, o objeto que amarra a angústia, que é justamente quando algo vem ocupar esse lugar, né? Do que falta, né? E o objeto causa do desejo, né? É muito interessante aproximar a mudança que ocorrerá na tese freudiana e o que Lacan formula aqui. Para Freud, finalmente, a angústia diria respeito ao perigo iminente de uma proximidade da situação traumática. Ora, quando Lacan formula que a angústia não é sem objeto, se trata justamente de algo que poderia vir obturar a causa do desejo, que está dado, essa causa está dada de saída para todo sujeito e que aponta para esta origem traumática e estrutural. É nesse sentido que Lacan dirá que a angústia advém quando a falta vem a faltar, né? Há algo, então, estrutural que está posto nesse desencontro do sujeito com a linguagem, né? Que a gente pode pensar na castração original, né? E diante desse furo estruturante, né? Que é dado de início, se coloca necessariamente a questão da causa, né? Da causa que faz o sujeito, né? Entrar na série significante, tem todos os desenvolvimentos do Lacan a respeito disso, né? Mas justamente o problema é quando algo disso que está dado como falta, né, fica obstruído, né? E aí é angústia, né? Acho fundamental vermos como Lacan, no Seminário 10, chega a esse ponto. Para isso, uma grande parte do seminário ele vai se apoiar no esquema dos espelhos conjugados, né? Esse esquema dos espelhos é interessante porque ele trabalha ali, né? Justamente nessa passagem do seminário 9, né? Para o 10, né? Ele vem vindo, né? Se não me engano, esse texto sobre o relatório da Daniel Lagache é dos anos 60, se eu não me engano. E ele vai retomar isso no seminário 10. Se vocês, inclusive, pegarem no Staffordshire, aparecem os desenhos. Eu acho que no seminário 10 que está publicado, que é o oficial, não tem, né? Mas no Staffordshire tem. E é muito interessante, inclusive, ver como aqui, né, onde o Lacan situa, né, o menos fi, que é o lugar onde há uma possibilidade, né, de pensar o que vai ficar no lugar do que causa, né, é onde ele constrói, inclusive, a fantasia, né, onde o sujeito constrói a fantasia, né, para dar conta dessa falta, né. É muito interessante poder acompanhar isso no Staffordshire. Mas, enfim, só para situar vocês, né, como o Lacan ele vai construindo essa questão, né, lá no Seminário 10. E eu acho, se eu não me estou enganada, acho que é a última vez que o Lacan vai retomar a questão dos espelhos, acho que é aqui no Seminário 10. Né? E ele vai dizer justamente a partir daí de onde surge a angústia.
né? Ele vai dizer, a angústia surge quando o mecanismo faz aparecer alguma coisa ali no lugar do menos fi, né? Que corresponde ao lugar ocupado pelo objeto do desejo, né? Objeto A. É quando aparece algo daquele lado que a falta vem a faltar. Aí está, que é o que Lacan vai falar, o unheimlich, né? O estranho, lugar da angústia, onde o Lacan vai citar o estranho, o que aparece onde não deveria aparecer nada. Onde é para estar o furo, algo aparece. Né? Por isso que é interessante, né? Quando, acho que no seminário 4, se eu não me engano, né? Quando o Lacan vai falar a respeito da história da boca do jacaré, né? Que a mãe, né? Essa boca enorme, né? E que parece que a criança precisa colocar ali uma estaca exatamente para manter essa boca aberta, para ela não fechar, né? Que esse é o pavor. O pavor é ser engolido pelo outro, nesse lugar de objeto, né? Isso é o apavorante da coisa. Isso, do louva-a-Deus, exatamente, a metáfora do louva-a-Deus, que ele retoma, inclusive, no seminário 10, né? Assim. Lacan insiste, a angústia não é sinal de uma falta, como a gente poderia pensar com Freud, né? Mas a falta de apoio dado pela falta. Né? Então tem essa coisa bem importante. O que provoca angústia é tudo aquilo que nos anuncia que voltaremos ao colo. Interessante, né? Não se trata da perda de objeto, mas da presença de algo que anuncia que esse objeto não vem a faltar. Esse é um comentário que eu acho muito fundamental para a gente entender a diferença do Lacan em relação ao Freud. Né? Não se trata da falta de objeto, né? Mas a falta da falta. Essa falta desse furo no outro. Né? E a outra formulação, que é aquela, a angústia é o afeto que não engana. Né? Por que não engana? A partir desse lugar em que Lacan situa a angústia, ele consegue dizer por que é o afeto que não engana. Né? E aí ele vai comentar. A angústia é esse corte, olha que interessante, né? Esse corte nítido, sem o qual a presença do significante, seu sulco no real é impensável. É esse corte a se abrir, deixando aparecer o inesperado. A verdadeira substância da angústia é aquilo que não engana. E é muito impressionante isso na clínica, né? Quando a gente, né, quando o sujeito ali, né, vai trazendo as experiências de angústia, né? E parece que assim, é o fio que permite com que a gente vá trabalhando, né? Porque é onde vai indicando o que para esse sujeito aponta para o furo no outro, né? É muito, acho muito bacana, muito bonito. E o que o sujeito faz com aquilo, obviamente, né? A questão é como o sujeito se vira diante desse momento disruptivo, né? E aí Lacan entra na questão da causa. Ele vai dizer, se há uma dimensão da angústia em que devemos buscar a verdadeira função, o verdadeiro peso, o sentido da manutenção de causa é na direção da abertura da angústia. Tá? Eu acho que essa formulação, para mim, é bem importante, porque vai se aproximando dessa ideia que eu quero sustentar do quanto a angústia faz falar. Né? É diante da abertura da angústia que o sujeito se movimenta. Né? E isso, né, na clínica, é tão interessante, na clínica com crianças pequenas, né, principalmente essas crianças que vêm com questões muito próximas a esses momentos, né, de aquisição aí, né, é que aquisição não gosto dessa palavra, mas de entrada na linguagem, né, e mais que isso, né, de início de produção mesmo significante, né, é muito impressionante como a angústia faz que elas deem saltos, né,
é na saída dessa angústia que aparecem saltos muito interessantes, né? Seja no sentido de produções de fala, produções significantes, produções sejam de escrita, de desenhos, né? Criativas, né? Nesse sentido. É muito interessante. Bom, justamente o que é interessante é que a angústia, né? Ela parece não se deslocar, né? Ela aponta sempre para o mesmo, né? Sempre para o mesmo lugar, né? Ao mesmo objeto, que é o objeto A, né? Mas, no entanto, os significantes referentes ao objeto da angústia podem variar, né? Aí vão variando. E é interessante porque os outros afetos, né? Eles vão aí se amarrando, né? De várias maneiras, né? De significante em significante, né? A angústia não. Né? A angústia não engana porque ela está ali sempre indicando o que é da ordem do objeto A, né? A Colette Soler vai dizer que nesse seminário o Lacan passa da amarração da angústia ao grande outro para amarrá-la ao objeto. E aí é interessante, se a gente verifica os 3 esquemas da divisão do sujeito que o Lacan coloca nesse seminário, a gente vê um momento ali em que algo muda, né? Nos 2 primeiros, a que eu estou me referindo? Né? Estou me referindo a esse esquema aqui, né? Em que o Lacan vai propor essa divisão. Né? Ele, lá no seminário, ele coloca 3 esquemas, e ele vai dizer, né? Então, pensando, né, nessa divisão entre o campo do outro e o campo do sujeito, né? E ele coloca aqui o campo do outro, o campo do sujeito sem corte, né? De uma maneira mais mítica, né? Mas nesse desencontro, vamos chamar assim, né? O que ocorre é um desencontro, né? Nesse encontro entre o campo do ser e da linguagem, né? O que se produz, né? O que a gente tem como efeito, né? Para o sujeito, o que ele se depara é com um campo da linguagem furado, esse campo do outro barrado, né? Porque nem tudo, né? O significante e a linguagem dá conta, né? E há algo que se perde, né? Que fica fora desse campo do outro. É aí que o Lacan vai nomear o objeto A como o que se recorta do campo do outro, como causa. É um objeto, é uma construção lógica, né? É um objeto de ordem lógica, né? A questão é que com o que o sujeito, o que ele tem para se virar com isso, né? Com o significante que vem do outro, né? Não por acaso Lacan depois, logo em seguida, no seminário 11, vai trabalhar, e em posição do inconsciente, vai trabalhar a questão da alienação, né? Que é isso, né? Ou a bolsa, a vida, né? Que o sujeito tem, a única coisa que ele tem para poder, né, se dizer é o significante que vem do campo do outro, né? Mas o que é muito interessante dos 3 esquemas é que nos 2 primeiros, o produto dessa divisão, desse lado, vocês vão encontrar primeiro o S barrado, o sujeito, depois o A, né? E no terceiro, não. No terceiro, aí ele já coloca como de saída, o que se produz nessa divisão é a extração ali do A como lógico, né? Como aquilo que está fora do campo do outro, né? Que não se inscreve, né? Como um objeto lógico, tá? Por que eu acho fundamental esse esquema? Porque ele vai dizer, o Lacan, e aí, por isso que eu coloquei aqui, que a angústia é o afeto que se situa exatamente nesse ponto entre essa situação, vamos supor, né? O Lacan nomeia como gozo, mas que é mítica, né? Entre esse tempo e o tempo do desejo que já parte do sujeito barrado, né? No sujeito atravessado pelo significante, a divisão do sujeito, né? Mas a angústia é exatamente ali
né, esse tempo, que a gente pode pensar justamente o tempo em que o sujeito se depara com esse furo, né, imposto pela linguagem, né, esse furo no campo do outro. E aquilo que o Lacan vai trabalhar como traumático, diz respeito a esse tempo. É aí que está a questão do traumático. É aí que está a questão, inclusive, se a gente puder, né, situar a questão do desamparo, né? Quando Freud vai dizer tem algo ali que é inerente, né, a esse momento estruturante para o sujeito, né? Tá? Então, isso que é bem importante a gente situar, né? Angústia aqui, nesse momento, né? O Rafael está perguntando se daria para situar em relação ao segundo tempo do Édipo em termos lógicos, né? Vamos guardar essa pergunta para depois, Rafael, porque precisamos pensar um pouco. Mas vamos situar, que acho que é importante. Até porque é engraçado. Bom, eu volto depois, tá bom? Você guarda. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Deixa eu ver. Isso. Então, nos dois primeiros, né, esquemas da divisão entre o sujeito e o outro, a gente tem o outro barrado, o sujeito barrado, sendo o A como resto da divisão, né? Então, nesse terceiro esquema é que o A é extraído desse campo do outro, que aparece de saída, tá? Sendo o sujeito barrado como resto. Vejam o que ele vai dizer na lição de 6 de janeiro de 63, quando ele apresenta esse terceiro esquema, né, o Lacan. Somente a ideia do real, na função opaca de que falo, para lhe opor a do significante, permite que nos orientemos. Já podemos dizer que algo diante do qual a angústia funciona como sinal é da ordem da irredutibilidade do real. Então, a angústia está articulada a algo que é irredutível, né? Por isso que o sujeito tem que inventar algo para essa saída, né? Foi nesse sentido, Lacan diz, né, que ousei formular diante de vocês que a angústia, dentre todos os sinais, é aquele que não engana. Do real, portanto, de uma forma irredutível sob a qual esse real se apresenta na experiência, é disso que a angústia é sinal. Tal é o fio condutor a que lhes peço que se atenham para ver onde nos levará. Né? Então, por isso que eu digo que é um fio condutor, né, de toda uma análise. Porque se uma análise se orienta, né, em direção ao real, porque é com isso que o sujeito tem que se virar, né? Então, né, todos os momentos que a angústia aparece, né, são momentos índice, né, de algo que se apresenta aí, fora do campo significante. Né? Ele vai dizer, então, que o A é o que resta de irredutível na operação total do advento do sujeito no lugar do outro. E ele assume sua função a partir daí. Na medida em que ele é a sobra da operação subjetiva, reconhecemos neste resto objeto perdido. É com isto que lidamos, por um lado, no desejo e, por outro, na angústia. Lidamos com isso na angústia, no momento logicamente anterior em que lidamos com isso no desejo. Né? Então, por isso aqui a angústia, no momento logicamente anterior ao tempo do desejo. Né? Diante disso, a gente precisa articular, então, esse momento inaugural da divisão entre o sujeito e o outro ao momento da angústia. Né? Lacan vai localizar precisamente a angústia entre gozo e desejo nesse momento do seu ensino. A saída para o gozo é o desejo, não sem passar pela angústia. Ora, diante desta subtração do objeto diante do encontro com a linguagem, o sujeito barrado, portanto, desejante, efeito da cadeia significante, é a saída. E assim também o Lacan trabalha no grafo da subversão do desejo, né? Ele vai trazer isso em vários momentos, né? Assim.
Bom, vamos ver quanto tempo que a gente tem. Já temos um tempinho, né? Tá tranquilo. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? O que eu estou entendendo como ato de fala, né? Porque se eu quero sustentar que a angústia faz falar, né? Então, o que eu estou entendendo como ato de fala, né? Que momento é esse? O que acontece? Tá? Tudo bem? Pode ir? E aí depois, no final, eu volto para articular, tentar articular as duas coisas, tá bom? Desde muito cedo, o Lacan se interessa por aquilo que permite ao sujeito entrar na jogada da linguagem. E o modo como ele faz isso. Olha que interessante, já no seminário 2, olha o que o Lacan vai dizer. Que o ser seja porque falou. Que a linguagem fosse pré-existente não era a questão, né? Isso estava dado. O ponto que me parece que o Lacan se dedica desde muito cedo é o seguinte: qual a maneira pela qual o homem entra na jogada? A linguagem, nós a temos nos dados iniciais. E aí, olha que interessante. A fala se introduz a partir do momento em que o sujeito efetua essa ação, né, pela qual ele afirma mera e simplesmente sou branco. Aqui o Lacan faz referência ao sofisma dos 3 prisioneiros, né? Lá do tempo lógico, que a hora que eles saem da prisão, né, eles têm que dizer qual é o disco que eles portam, né? Então, sou branco diz a respeito disso, né? Isso é Lacan. Isso manifesta o momento simbólico da linguagem, ou seja, esse momento da afirmação, né? Então, vejam, né? Essa questão de como o sujeito entra na jogada e que ato é esse, né? Tá presente para o Lacan desde muito cedo, né? E aí o Lacan vai dizer que não é o fato de existir a máquina da linguagem que é a questão, mas sim os pontos ali em que o sujeito vai fazendo os cortes, entrando nisso, né? Tem cortes, inclusive, temporais, né? No seminário 9, que é exatamente o anterior ao 10, né, sobre angústia, que o Lacan vai trabalhar toda a questão da identificação significante, que aliás é um seminário muito bom, mas difícil pra caramba, mas muito importante, né? E ele fala bastante da questão do tracionário, inclusive, né? Ele vai recorrer à topologia para falar justamente desse corte, né? Que ele está se referindo aqui. E ele vai dizer que o sujeito e sua estrutura dependem do significante como corte. O significante tem estrutura de superfície, trata-se de aprender como um corte engendra a superfície. Isso aqui não é nada fácil da gente acompanhar, mas o que eu acho importante é ir percebendo como o que vai fazer o que permite essa operação aqui da terceira divisão, né? E essa entrada do sujeito no campo do outro. É o próprio significante, né? Mas esse significante que advém do outro, ao qual o sujeito se aliena, né? É um significante que opera um corte. É isso que eu acho muito impressionante. Como assim, né? Um corte, né? Que é isso, assim? Justamente assim, é interessante, né? Porque o Lacan vai trabalhar bastante isso em termos do tracionário, né? Mas como aquilo ao que o sujeito se identifica, né? Então, é algo que vem do campo do outro, né? Ao que o sujeito se identifica para poder se dizer. Só que no que ele se identifica ao significante, ele já perde algo. É nesse sentido que é um corte, né? Ele necessariamente perde, não tem como, né? Se eu me identifico a um significante que vem do outro, uma parte de mim, né, já não é, né? Não tem como, né? Tá completamente ali, né, significado pelo outro, né? Assim. É por isso, né, que né, o sujeito está sempre entre um significante e outro, né? Não tá, né?
Por isso a ideia de corte, né? Então, longe de tratar essa entrada do sujeito na linguagem como um fenômeno, ou algo que dependa de um desenvolvimento, e isso é fundamental, hein? Sabemos que o esforço do Lacan foi buscar na lógica e na topologia, desde o início dos trabalhos, né, essa sustentação do sujeito no significante. Mas não bastava só constatar, né? Ele precisava explicar. Por isso o seminário, como que isso se dava. Por isso o seminário 9 é muito bom, né? Porque justamente, né, nesse seminário 9, ele vai trabalhar sobre essa questão do traço unário, que é esse primeiro traço que vai dar origem à série significante, né, como efeito desse, como Lacan vai dizer, furo do simbólico no real. Né? O que é o furo do simbólico no real? Tem a ver com esse desencontro, né, entre o ser, vamos chamar assim, ser entre aspas, né? Porque quando a gente fala em ser na psicanálise, a gente já cabelo em pé. Mas, enfim, né? Desse do vivo, vamos chamar de vivo. Do vivo com o campo do outro, da linguagem, né? Bom, enfim. A estrutura, então, do corte já está posta e Lacan articula nesse seminário o sujeito como menos um, aquele que falta nesse campo do outro, né? Porque é só representado pelo significante, então ele falta nesse campo do outro, né? Desse corte, que é o que Lacan vai extrair o enlaçamento do sujeito e do outro, né? A questão é que ele já deixa claro que há algo que fica de fora, que ao nomear o vazio, que é resultante desse encontro entre a linguagem e o vivo, né? Que eu estou dizendo aqui como nomear o vazio? O Lacan vai trabalhar isso bastante a partir do Frege, a partir do 0 e do 1, né? Mas no que há um significante ao qual o sujeito se identifica, né? Que é todo o desenvolvimento do Lacan sobre o traço unário, né? Esse primeiro, ele, na verdade, diz de algo que não é. Né? O que é significante diz daquilo que não é, né? Que é furo, né? Que é vazio. Há um resto sempre não significantizável, né? E aí o Lacan vai dizer no seminário 10, o traço unário é anterior ao sujeito. No princípio era o verbo ou no princípio era o traço unário. É isso que introduzimos no real. Entre o sujeito e o real existe o campo do significante do outro, porque foi a partir desse aparelho do traço unário que se constitui o sujeito. Então, esse sujeito barrado é barrado justamente por esse traço que marca, né? E que vai instituir a série significante daquele sujeito. Né? Lacan deixa muito claro que esse momento fundante do significante e do sujeito, mais que nada, é lógico e se verifica sempre a posteriori. Né? No entanto, e isso é fundamental, sempre a posteriori, né? Porque tem uma coisa que eu acho muito importante de situar aqui, e eu vou fazer um parênteses, né, para falar isso que eu vou falar, depois a gente pode voltar nisso, mas é que eu acho que em relação a esse ponto é bem importante, né? Porque que eu acabei de dizer, né? Que esse momento fundante do significante do sujeito é lógico e se verifica sempre a posteriori, né? Ou seja, não temos como fazer qualquer tipo de prevenção, não temos qualquer possibilidade em psicanálise, né, de fazer qualquer suposição a priori de como o sujeito vai se virar com o campo do outro, com o que aparecer para ele, né? É sempre a posteriori, né? E estou dizendo isso, né, para que a gente não, muitas vezes, caia, né, numa
nos equívocos de supor que, principalmente quando a gente trabalha com crianças pequenas, né, que haveria um campo preventivo aí, né, como muitas vezes possa se supor, né. Enfim, a gente trabalha sempre no a posteriori, né, mesmo com crianças muito pequenas, né. No entanto, esses desdobramentos lógicos levam Lacan a precisar a função de corte do significante e se utilizar da superfície, né, topológica para demonstrar essa inscrição do traço, né. A gente já volta a falar da angústia, tá? Estou fazendo essa volta para poder trabalhar, bom, o que a gente está chamando de entrada na linguagem, etc, né? Então, a gente tem, de um lado, essa máquina da linguagem, como Lacan muitas vezes vai dizer, e o vivo do outro. Entre eles, nada a priori. No entanto, há o ponto de identificação, que é esse primordial, de gozo traumático, que é o nome do furo, né? E aí o Lacan vai dizer, imediatamente após o traço, o significante toma essa forma que é propriamente falando corte, que é um traço que se recorta, né? A questão é, qual a parte do sujeito nessa história? Como disse no início, só colhemos o fruto desse furo imposto ao vivo a posteriori, né? Lacan dirá que esse furo do simbólico no real realiza esse corte do A, sua extração, tal como a gente acompanhou nesse esquema, né, da divisão do sujeito. E aí, olha que interessante, né? Tem uma citação do Lacan que eu gosto muito, que nesse seminário 9, que ele vai dizer o seguinte: na raiz do ato de fala, e é interessante, né, porque ele sempre articula a fala como um ato do sujeito, de entrada nisso, né, que a gente pode pensar nesse momento, nessa decisão, insondável decisão, né, pela via da alienação, né, significante, e o que permite ao sujeito, então, topar isso, né? Eu acho bem interessante, né? Então, na raiz do ato de fala, há algo, um momento em que ela, que é a posição do sujeito, se insere na estrutura da linguagem. Enquanto é caracterizada nesse ponto original, tento cercá-la, defini-la, em torno de uma temática que, de maneira imaginada, se encarna. Isso é o Lacan falando, tem algo que se encarna aí, né? E ainda, ele vai dizer, nessa relação primeira do sujeito, naquilo que ele projeta atrás de si, né, nachtraglisch, né, apenas pelo fato de se engajar por sua fala, a princípio balbuciante, depois lúdica, até mesmo confusional, no discurso comum, o que ele projeta atrás de seu ato, é aí que se produz esse algo em direção ao qual temos que ir para interrogá-lo, interrogar o sujeito, né? Então, por que eu gosto muito disso? Porque o Lacan está marcando aqui esse momento estruturante, né, dessa decisão, desse ato do sujeito de entrada, né, e ao mesmo tempo, o que ele projeta atrás disso, né? E aí é aí que eu vou situar esse momento da angústia, né? Exatamente assim, o que o sujeito faz diante daquele momento? Ele precisa de uma decisão, é da ordem do ato. E é interessante, porque se a gente pensar na saída de uma análise, né, em que o sujeito fica no final, né, diante dessa, já algo dessa transferência que já não se sustenta, né, tá ali, né, nos finalmentes. Já houve uma travessia da fantasia em que não é mais, o sujeito não se embaraça mais com as questões fantasmáticas, né? E ainda assim o sujeito não decide sair da análise, né? É de um ato também que está em jogo. É muito interessante fazer essa, talvez, uma homologia, né, entre esse ato inicial e esse ato de saída, né? Enfim, uma questão, né? Mas eu às vezes penso assim, né? E olha que o Lacan vai dizer, então,
voltando, né, a falar desse esquema da divisão, lá em 75, né, o Lacan vai dizer o seguinte: o objeto pequeno a risca para o sujeito suposto esse outro. O outro simbólico é matriz de dupla entrada. Uma das entradas é o pequeno a, e a outra é o do significante. Entre esse e esse a, não há nenhuma relação racionalmente determinável. Né? Então, isso, voltando, né, esse ao qual o sujeito se identifica primeiro, né, que a gente pode retomar a questão da alienação do sujeito, né, entre esse significante e isso que está, né, que nomeia, que é o que está perdido, não tem nenhuma relação a priori. Né? Então, esse esquema vale para todo falacer. Né? Basta um significante, um traço na área da linguagem para gerar solidariamente a barra entre o sujeito, o outro e o a, né? Que são os elementos que, inclusive, aparecem nos discursos, né? No Matema dos Discursos. Né? Bom, e aí, assim, como que isso vai se anodar? Como é que isso vai aí se juntar? Né? Bom, espero que, de alguma maneira, tenha ficado aí mais ou menos claro, né, de por que a angústia, né, ela está presente nesse momento, né? Esse momento de entrada na estrutura da linguagem, como a subtração do a, que é o momento do recalque originário, que é justamente o instante em que Lacan localiza a angústia nesse terceiro esquema. Né? Ora, podemos acompanhar que o momento seguinte é justamente esse em que o sujeito barrado pelo significante encontra a sua saída, como dividido, alienado ao significante que o representa para outro significante amarrado na série de seus ditos. Essa passagem, longe de especificar apenas um momento de causação do sujeito, é correlativa a cada instante em que o sujeito se depara com esse furo que evidencia a presença do real ou quando algo ameaça faltar. Falta, ameaça faltar. Quero dizer com isso que a angústia é o afeto por excelência da clínica psicanalítica para todo falacer, que é o que eu já falei, a bússola que nos guia como índice da direção do tratamento, na medida em que orienta cada cura, né? Na clínica, a angústia gera fobias, medos, sintomas. No entanto, o que, ao meu ver, vai diferenciar, inclusive, o sujeito criança de adulto, né? Isso porque eu estava aqui tratando a questão da criança, né? E do adulto diz respeito às condições, né? Como uma criança muitas vezes fica mais submetida, né? A esse lugar diante do outro, né? Um lugar de objeto, né? Algo se aloja ali onde aparece esse impossível da não relação, né? Por isso, inclusive, o caso Hans, né? Que a gente pode até comentar um pouco. Entendo dessa maneira o exemplo do Freud, que o Freud apresenta, da criança que responde que há mais luz quando alguém fala. O significante que pode servir para nomear aquilo que seria talvez inominável e que permite ao sujeito se lançar na metonímia do desejo. Né? Não por acaso, né, nos pesadelos e nas criações, né, infantis, vêm todos esses nomes, né? Monstros, fantasmas, bruxas e etc., né? Para tentar dizer disso que é inominável, né? Isso é o que o Hans nos demonstra ao construir sua fobia a partir da angústia diante do encontro com esse ponto de corte que evidenciou para este menino desde muito cedo o outro como faltante. Vocês lembram, né, do caso Hans e do que gerou a fobia, né? E é interessante porque são dois
aspectos ali fundamentais, né? Um, que é o nascimento da irmã, né, que de alguma maneira faz com que o Hans ele tenha que se haver com a questão do que foi, né? Que o outro, afinal de contas, quer de mim, né? Pensando um pouco no grafo do desejo, né? Quando o Lacan apresenta ali, né? O momento em que o sujeito tem que se haver com o fato dele não ocupar esse lugar para o outro, né? Então, que a gente pode pensar que é isso que o nascimento da irmã provoca para o Hans, né? Um certo desalojamento de um lugar que ele tinha. Então, ele se depara com o fato, opa, né? Minha mãe aqui, né? Deseja, né? Tem algo ali de um furo diante desse outro, né? E, principalmente, a ereção, né? O outro elemento que é bastante causador da fobia é a ereção, né? Esse estranhamento com o próprio corpo, que é isso que o Lacan, inclusive, vai pegar lá nos anos 70 para poder sustentar essa ideia do receio, né? Do medo da gente se reduzir ao próprio corpo, né? Porque é um estranhamento tal que o sujeito não tem palavra, né? Ele não sabe, que coisa esquisita, né? Que estranhamento é esse, né? Tanto é que essas experiências mais que a gente sabe, né? Que se nomeia como pânico, né? Que são as crises de angústia, né? A gente vê muito isso, né? O sujeito ficar tomado no corpo, né? Sem saber o que está acontecendo, né? E imediatamente acha que vai morrer, né? Muita gente, né? A primeira coisa que diz, está acontecendo alguma coisa, né? Sem poder nomear, sem poder dizer, né? É por isso que é interessante essa formulação do Lacan lá na frente do ficar reduzido ao próprio corpo, né? Da angústia está ligada a isso, né? E aí ele traz o caso Hans para dizer justamente nesse momento da ereção, né? Que se produz ali para esse menino, né? Então, ao construir sua fobia, a partir da angústia, diante do encontro com esse ponto de corte que evidenciou para esse menino desde muito cedo o outro confortante, a saída que Hans encontra para não sucumbir ao lugar de objeto para o desejo de sua mãe foi interpor entre os dois um cavalo bigodudo, um significante que indicasse o ponto que ele não poderia transpor. O problema seria Hans ficar suturando a divisão mãe-mulher ao ocupar esse lugar de objeto fálico. Ele precisou inventar algo para sair disso, um significante que lhe deu medo. Diante da angústia a ser tomado como objeto a ser devorado pelo outro, Hans inventa uma resposta ao que o outro quer dele, ao que foi, inicialmente a isso que a sua fobia vem responder. E aí tem uma leitura que o Bernardo Minet fez em 97, uma época que ele teve aqui no Brasil, que ele vai dizer o seguinte: Hans não quer mover-se desse lugar que sua mãe lhe deu e do qual o pai não pode desalojá-lo. Hans não quer mover-se, é o sentido mesmo de sua fobia. Teme o movimento. Todavia, sonha com ele. Na realidade, o que lhe dá medo em sua fobia é exatamente isso com que sonha. Aí está o contraditório, né? Por isso a solução de compromisso sempre, né? O que está em jogo é um impasse entre o desejo e o manter-se ali naquele lugar de gozo, né? Por isso ele vai dizer, né? O que lhe dá medo em sua fobia é exatamente isso, com o que sonha. Cavalgar no cavalo, no carrinho, na girafa e, por fim, sua mãe. Sua fobia serve-lhe para sustentar a relação com o desejo na angústia. Assim, a fobia mantém o impasse diante dessa saída em que o sujeito tem que abrir mão do colo, tem que ceder desse lugar para se deixar levar pela estrutura metonímica do desejo que a própria cadeia significante permite. Né? E daí essa minha proposta, né, de que a angústia faz falar,
né? Porque diante da angústia, né, a saída que o sujeito tem é uma saída significante. Pode ser sintomática, pode ser de produção de fala, pode ser qualquer produção, mas, né, que aponte para o desejo, né? E essa é a saída para a angústia, né? São quase 3 horas. O que a gente faz? A gente para por aqui, abre para discussão, porque até teria mais coisa para falar, mas eu estou com receio, senão depois a gente... exato. Vamos partir para a discussão? Aí qualquer coisa depois eu volto aqui e a gente continua, né? Senão a gente vai embora. Obrigado, Beatriz, pela fala. E tem uma questão que eu queria colocar para abrir esse debate, né? Que você falou no início sobre alguns sujeitos que procuram e que têm uma dificuldade, às vezes, para dizer, não, mas tá tudo bem, né? E isso é uma questão também um pouco para mim. Eu acho que isso é uma questão que eu observo um pouco, assim, eu não sei se isso se trata também desse momento social, né, de uma questão também contemporânea, em que eu observo também, às vezes, uma dificuldade, de fato, tanto para se angustiar quanto para falar. Quando chega, muitas vezes, na clínica, dizendo que está tudo bem, ou que não tem nada de relevante para dizer, né? Uhum. E isso me interessa um pouco porque tem uma série de estudos que vão colocar a questão da fala em crise, agora no século XXI. A gente tem desde o Walter Benjamin até o Chu Han, que tem um livro recente, que é um filósofo sul-coreano, que ele fala sobre a crise da narração. Ele fala desse momento contemporâneo de uma crise onde as pessoas têm uma dificuldade de narrar sobre a sua própria existência. Isso vai se perdendo, né, uma espécie de achatamento subjetivo, de uma impossibilidade de dizer de si mesmo, né, seja pelas questões contemporâneas, de imagem, de consumo, enfim. Essa é um pouco da leitura sociológica, né, que eu venho fazendo, mas pensando também em termos clínicos, o quanto me parece mesmo que alguns casos, quando chegam à clínica, né, para, vamos dizer assim, candidatos à análise, muitas vezes o analista, mesmo fazendo algumas intervenções, a angústia parece que não se produz nesse sentido, e a fala também, ou ela fica muito genérica, muito vaga, e dessa dificuldade de fazer falar e de algo se movimentar em termos de análise mesmo, né? Então, fico pensando se isso tem algo também a ver com esse processo contemporâneo que a gente tem, de uma oferta infindável de dispositivos também que fazem calar a angústia de algum jeito, né? Toxicomania, as redes sociais, a própria ideia de que o sofrimento psíquico, vamos colocar assim, é produto exclusivo de uma reação neuroquímica. Quer dizer, a pessoa também já não fala algo de si a partir desse sofrimento, porque a questão ela fica achatada por uma compreensão biológica, por exemplo, de uma depressão, de um sofrimento, enfim. Então, não sei se você concorda, se vê alguma coerência, né, nisso que eu estou dizendo, mas é que é uma questão para mim, clínica, teoricamente falando, e que eu tenho acompanhado alguns autores que vêm, de fato, trabalhando essa temática, e eu fico pensando, né, como causar alguma coisa da angústia em termos de fazer se produzir um encaminhamento de uma análise em casos em que até a fala muitas vezes parece muito empobrecida. Claro, né? Estou usando isso aqui entre muitas aspas, não estou falando da fala enquanto esse encadeamento significante, enfim, mas a fala enquanto poder verbalizar e poder narrar também algo do seu próprio sofrimento, né? Então, não sei se você tem algum comentário sobre isso. Né? Sim, podemos abrir isso, né? Não sei se a gente aproveita outras questões, se tiverem ou não, o que vocês preferem, não sei. Se tiver. Ah, verdade. Deixa eu dar uma olhada. Se tiver, aqui. Senão a gente entra aqui e daí as pessoas vão se... Online não tem. Tá. Alguém quer fazer uma questão? Pode ser?
Obrigado, Beatriz, pela sua fala. Eu não sei se eu estava meio distraído, ou realmente não consegui acompanhar seu raciocínio, quando você falou do recuo. Queria que você retomasse um pouco essa questão do recuo, quando o paciente recua, para depois parece retomar. Não sei, você usou esse termo recuo para dizer alguma coisa do final da análise. Ah, tá. E aí, pensando na questão, nessa tese do Lacan, que a angústia seria a falta da falta, o que faltaria nessa falta da falta seria o A, pensando que talvez a angústia seria justamente a percepção de que falta essa causa do desejo, né? Que você se entrega como objeto total ao desejo do grande outro, né? Não há o grande outro não está barrado, então necessariamente você não deseja, né? Deseja é só objeto de desejo dele. Então, se onde falta a falta, faltaria o pequeno a como causa do desejo. Então seria essa a questão. Quando você fala da afirmação, eu colocaria a afirmação na linha do gozo, né? Que é esse momento inicial da entrada na linguagem, né? Que talvez, a partir dessa afirmação, haveria uma negação. Claro que, logicamente, as duas coisas podem aparecer no mesmo momento, como alienação e separação, por exemplo, né? Mas que isso, há uma afirmação inicial da entrada do sujeito na linguagem, mas, ao mesmo tempo, há um corte que talvez fosse a negação, né? Então, essa Fernaino, ela seria a negação necessária para o sujeito poder sair do campo de gozo do grande outro e poder acessar o seu próprio desejo, né? Então, se isso seria uma negação em relação a essa afirmação inicial. Então, é uma pergunta que eu não sei se tem lógica, mas pode ser que você consiga pensar numa resposta para mim. Obrigado. A Aline tem uma pergunta. Oi, Beatriz, obrigada pela tua fala, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre essa ideia que você trouxe da crise de angústia, né, a síndrome do pânico e a questão do corpo, né? De que maneira que você associou isso, a questão da ereção, a sexualidade no Hans, né? Então, queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, porque já que nós estamos falando da angústia, né, em algum lugar que aponta para o desejo, né? Como que a gente pode entender essa proliferação também na clínica hoje desse sintoma que também parece que é um pouco na linha do que o Rafael falou, né, das crises de angústias, né, da síndrome do pânico, e particularmente percebo na minha clínica muito mais forte agora após a pandemia. Então, não sei se você também faz uma leitura disso e queria ouvir um pouquinho mais, né, teoricamente, sobre a crise de angústia e o pânico e a relação com o corpo, e também articulando de alguma forma com a contemporaneidade aí. Obrigada. Boas perguntas. Eu tem algumas coisas que eu fico pensando, né? Vamos ver, aí vou trazer os elementos que eu fico pensando e a gente vai conversando, né? Eu vou só começar respondendo para o Reginaldo, né? Acho que é isso mesmo, né, Reginaldo? Enquanto você faz a pergunta sobre a questão da falta, né? O que falta, o que acontece ali é que algo encobre, né, justamente o objeto causa do desejo, né? Então, ao encobrir, você para de desejar, né? É nesse sentido que, então, tem algo ali que angustia, porque você fica sem possibilidade, né, de se colocar como sujeito, né? Então, daí a angústia, né? E aí você fala da questão da afirmação da negação, né? O texto do Freud é bárbaro nesse sentido da negativa, né? Acho que você faz referência a isso, né? E a grande questão é essa, né? Esse momento, essas operações, né, de negação ali, né? Diante dessa presença do furo, né? Quais as possibilidades que o sujeito tem, né?
ou ele afirma para poder negar, né? Nega afirmando, na verdade, né? Ou ele forclui, né? Que são as maneiras, né? O denega, né? Que é a outra desmente, na verdade, né? Aquela outra forma que o Freud vai trabalhar. Mas a tua pergunta você queria localizar a afirmação nesse primeiro tempo, né? Aqui, quando eu entendo que o Lacan traz, naquela citação, né, eu me afirmo branco, né, eu acho que ele está se referindo a esse momento que a gente pode situar do sujeito topar, né, o significante que vem do outro, né, da alienação. Eu acho que ele diz mais esse tempo, a operação que está em jogo, diz mais dessa passagem aqui, né, do que o sujeito faz com esse tempo ali dele se deparar com esse furo. Né? E aí está mais ali no lugar exato do tempo da angústia do que... Porque esse primeiro tempo é um tempo mítico, né? Assim, então, só que diante desse encontro, como que ele se defende, né? Aí ele nega afirmando ou ele forclui isso, né? Assim que e daí para frente, como é que ele se vira com o campo do outro, né? É assim que eu vou pensando, né, Reginaldo? Bom, vamos lá. Sobre o recuo, né? O que eu estava querendo dizer, que acho muito interessante, como né, vários autores falam disso, mas o Lacan também traz isso, quando ele vai falar a respeito desse tempo de luto, né, do final da análise, após a queda do sujeito por saber. Né? Existe todo um tempo em que o sujeito tem que se haver com isso de que o outro não existe, né? E aí, esse tempo de luto é um tempo também angustiante. É por isso que eu estou dizendo que, muitas vezes, o sujeito, né, ao invés de topar isso, e, bom, é comigo mesmo o negócio, né? Ele quer sustentar ali na transferência, né? É nesse sentido do recuo que eu vou dizendo, né? Assim. E muitas vezes a angústia vem também aí para fazer o sujeito se manter ali, né? Assim. Agora, bom, Rafael e Aline, né? Vocês colocaram questões bem importantes, bem importantes. Como é que a gente vai poder entender, né? Ou pelo menos como é que a gente vai se situar em relação a esse tempo que a gente está, né? Então, te agradeço, inclusive, depois se você puder falar, né, do que você tem lido, porque me ajuda. Mas não necessariamente respondendo a vocês, né? Mas o que eu tenho me perguntado, e de maneira muito a partir, né, de questões que eu venho observando na clínica, né? Por exemplo, né, a gente tem também, né, vamos dizer assim, recebido na clínica, né, muitas crianças supostamente dentro de um espectro autista, né? Vamos pensar assim. Estou falando da questão do autismo porque ele virou uma espécie de sinal da dificuldade, né, do não falar, ou, né, da questão do laço com o outro, né? E aí, justamente, o que eu tenho me interrogado é, obviamente, uma série de hipóteses diagnósticas equivocadas, né? Não vou entrar nesse mérito, porque realmente são equivocadas. Mas o que eu venho me perguntando é como se estabeleceu a questão, como é que ficou, como é que está na contemporaneidade a relação, a questão do laço com o outro, né? E a gente pode pensar que a gente está chamando de laço com o outro, né? Que passa pela questão discursiva, né? Porque é isso que o Lacan vai trabalhar enquanto laço social, né? A questão dos discursos, né?
Mas, por exemplo, né, qual discurso que impera, talvez, hoje em dia, né? Se a gente pensa, né, que os discursos que imperam são os discursos, talvez, né, tanto dos capitalistas, né, quanto o discurso, talvez, universitário, que coloca o sujeito no lugar de objeto, né, o sujeito, a produção, né, do sujeito como objeto, né, quer dizer, então, será que isso talvez ajude a gente a pensar por que haveria uma vamos dizer assim, uma presença maior dessas questões, né, na clínica, né, de sujeitos que pouco se colocam como sujeitos, justamente, né, que vêm falados, que vêm diagnosticados, que vêm submetidos, alienados, né, a isso, né, que é dito sobre eles. O mesmo, por exemplo, né, olha que interessante, né, durante, eu brinco, né, que tem crianças, muitas crianças, que foram os filhos da pandemia, né, e é impressionante como essas crianças, né, agora que a gente está pegando com 4 anos, né, com 5 anos, assim, quantas delas tiveram muita dificuldade para conseguir fazer laço, para conseguir justamente se dizer, para conseguir circular, né, no social, assim, né, e no laço com os outros e poder criar. Então, será que isso evidencia, talvez, né, o que muitas vezes aconteceu, né? Porque a gente pode pensar, por um lado, essas crianças ficaram próximas ali às pessoas da família, né? A algo que circulava em casa, mas a quantidade delas que ficou, e até por questões mesmo, né? Obviamente, estou falando dentro de uma certa classe social, então a gente está falando sempre dentro de um certo espectro, né? Mas muitas delas submetidas às telas e todas as possibilidades virtuais que existiam, né? Inclusive, até para que os pais pudessem eventualmente trabalhar, sair, fazer alguma coisa, essas crianças, para poderem minimamente, né, ficarem quietas, né? Aliás, ficarem quietas, né? O que havia era isso, né? Então, eu fico me perguntando, né, qual foi o efeito, né, mesmo nesse sentido disso, até porque é isso, né? Muitas vezes essas crianças ali, né, o tempo todo submetidas a esses joguinhos, né? Esses joguinhos que fazem, é interessante, né? Porque elas supõem que elas estão tendo algum poder sobre aquilo que se passa na tela, sendo que, na verdade, é quase como se a tela que fizesse delas objeto, né? Elas são, parece que, objeto do que se passa ali, né? Então, estou trazendo isso mais para a gente pensar, são coisas que me pergunto, né? Que talvez ajude, né, a avançar um pouco nas questões que vocês estão colocando, né? Do ponto de vista desses sujeitos que chegam na clínica, que efeito vai tendo, né, esse curto-circuito, né, que poucos se implicam, que poucos se responsabilizam, que pouco se subjetivam, né, assim, e que parece que todo um trabalho para a gente conseguir fazer. Por exemplo, sabe, às vezes, o que vai sendo delicado também, né? Alguns sujeitos que estão muito submetidos aos discursos corporativos, né? A esse funcionamento corporativo, né? Que é sempre da produção, sempre da performance, sempre
quase que da autoajuda, né? Vamos chamar assim, da coisa cognitiva, né? E é isso, né? O quanto fica ali difícil de fazendo furo, tentar fazer furo nisso, né? Para minimamente o sujeito poder se angustiar. Mas, né? Ao mesmo tempo, o sujeito que chega para a clínica, na maioria das vezes, é um sujeito que vem angustiado, né? Vem, procura porque está precisando, alguma coisa ali furou, né? A não ser aqueles que aí vem porque o médico mandou, porque sei lá, porque precisa cuidar da ansiedade, porque a ansiedade é por causa da, né? Foi tomar medicação e não sei o quê. Aí tem todo um trabalho até fazer o sujeito minimamente, né? Se responsabilizar, né? Retificar isso, mas assim, quando o sujeito chega para a clínica, né, normalmente é isso, alguma coisa abalou, né, ali onde ele se sustentava. O que acontece é que, claro, às vezes, ao longo da análise, né, tem momentos em que os sujeitos, de certa maneira, né, começam a se rearranjar, né, e algo parece que se estabiliza, algo parece que ali ficou mais tranquilo e, né, daí o trabalho fundamental, né, analítico, né, de fazer o sujeito, né, de alguma maneira falar, né, e furar algo ali, né. Mas por exemplo, né, por isso que também, né, vou usando essa clínica como referência, mas porque eu acho que na clínica da infância, acho que a clínica né, com crianças e a clínica com as psicoses, né, são clínicas que ensinam muito a gente, né, nesse sentido. E aí são sujeitos que são trazidos pelo outro, né, que também tem todo um trabalho importantíssimo para a gente, né, poder ver o que é dali do sujeito, o que é aquilo, o que é do que o outro traz, né, enfim, então... Enfim, então fico pensando um pouco, né, não sei o que vocês vão, né, percebendo aí do que vocês perguntaram, né. Você fala, né, da proliferação da crise da angústia também, né, Aline? E você perguntou que relação é essa com o corpo, né? Fala, já falou? Não. Na verdade, eu trouxe isso porque eu fiquei pensando muito também no que o Lacan falou a partir dos anos 70, né? Que seria isso da gente por que ele localiza a angústia ali, né? Nisso da gente se reduzir ao próprio corpo, no medo de se reduzir ao próprio corpo. Sendo que é interessantíssimo, porque é nesse momento que, inclusive, quando Lacan vai trabalhar o campo do gozo, né, que ele traz essa ideia de que é necessário um corpo, né, para se gozar, né? E a relação com gozo é interessante que o Lacan vai trabalhar, né? Que é a relação com o corpo, né? Do ser falante com o corpo, né? E aí, quer ver até vou ler para vocês o que ele fala disso, que eu acho muito interessante. Peraí, aqui, quer ver? É isso, o gozo se refere à relação do ser falante com o seu corpo. Exatamente isso. O Lacan vai trabalhar bastante isso a partir do seminário 19 e daí para frente. Né? Já no 19 ele já fala isso bastante, da relação do ser falante com o corpo. E aí, por isso começa a ser interessante pensar, né? E por isso que ele retoma a questão da ereção do Hans, né? Falando, olha, né? E ele vai trabalhar depois a questão do gozo fálico, né? E enfim, nesse momento. Mas o que é isso, né? Que assusta tanto o Hans, né? Por isso que eu articulei com essas situações de crise de angústia, né? Em que o sujeito parece justamente que ali falta, não se amarra a palavra. Né? O sujeito fica tomado por algo em que não se amarra nada a não ser um socorro. Né? Algo está acontecendo. Né? E aí ele começa, tanto é que na clínica, quando o sujeito que está em crise de angústia começa a falar,
né? Aí a coisa vai, né, desinchando, assim, né? E aí vai melhorando, né? E não demora muito, né, às vezes, para essas crises de angústia encontrarem aí um caminho, né? Agora, a gente pode pensar, né? Muito se falou, né, na época da pandemia, de por que, né, houve esse aumento das crises de angústia, né? E tem milhões de razões, né? Enfim, desde pela questão mesmo do desamparo, né? A situação da morte, a situação de você ficar restrito, né? A um laço muitas vezes violento, muitas vezes, né? Sei lá, e aí milhões de problemas, né? Que a pandemia trouxe, né? Assim, isso é uma coisa, mas a gente também pode pensar a partir dos discursos, né? Atuais, né? Fala. Mais alguma pergunta? Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão e aí a gente entrega o microfone. Acho que online não tem, né? Não, tá. Bom. Acho que precisa do microfone. Eu atendo crianças também, e uma coisa que é muito presente, né, na clínica com crianças é a imaginação, né? E a incidência do imaginário também pela Constituição, né, que está acontecendo. E eu acho que é um limite muito, uma linha muito tênue, né, entre o imaginário, imaginação, e construindo isso na clínica, fazendo uma separação também dessa leitura que o analista faz, eu acho que é fundamental para a direção do tratamento, né? E aí, quando você estava falando sobre o terror noturno, pesadelos, né, monstros, fantasmas, eu fiquei pensando um pouco o quanto que isso está próximo, né, de pensar o horror da castração mesmo, né, de como a criatividade pode ir ajudando nesse processo, né, de esvaziamento, né, de sentido, de imaginário. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Não, eu acho que é bem interessante, né? Isso que você coloca, porque de fato eu costumo dizer que é uma clínica que faz a gente ter que se necessariamente se virar com significante. Porque qual que é a questão, né? Numa clínica com sujeitos supostamente grandes, né? A gente supõe, né, que a gente está entendendo o que está sendo falado, né? A gente acha que a gente está entendendo, porque não se trata, né, dos ditos do ponto, né, do sentido, né, semântico das palavras, né? E aí, por isso que na clínica com crianças, a hora que você se depara ali com todas essas criações, né, o que está em jogo é também um trabalho significante, né? Isso vem, né, vem com toda essa construção imaginária no sentido não do imaginário do Lacan, mas imaginária, né, da imaginação, né? O que a gente faz, e é muito interessante, é recortar o significante, e é muito interessante que a criança acompanha, né? Ela sabe, né? Inclusive, quando se fala dos sonhos, né? Elas sabem, né? Do que está sendo falado. É muito interessante, eu lembro de uma menina que dizia, né? Falava da diferença dela e da irmã gêmea, né? Que ela adorava o azul e a irmã adorava o rosa, né? E aí ela, lá pelas tantas, um dia ela escolhe, eu tenho uns lápis que são, sabe aqueles lápis que são duas cores, né? Uma na metade, outra metade, né? E aí ela pegou o lápis que era rosa e azul, né? Para pintar. E aí eu só falei,
olha, o rosa e o azul estão juntos. E ela, na hora, se deu conta. Na hora, ela falou assim, eu e a minha irmã? Assim, mas por que eu estou dizendo? Tudo bem, aqui tem, não tem, né? Está em jogo é o rosa e azul, sentido e tal, mas o que é interessante é como, sim, né? Eles acompanham a produção significante, né? Que está em jogo, né? Mesma coisa com sonhos, né? Quando eles falam dos sonhos e trazem as suas produções, né? Então, acho que pensando no que você está dizendo, né? O que vai acontecendo é também, né? Essa espécie de é um trabalho que é muito menos, né, da história toda que se conta, né, e muito mais de quais são os significantes ali que se repetem, quais são, né, os significantes importantes para aquele sujeito, né, e como ele vai construindo e desconstruindo em torno deles, né. Assim, não, eu estou pensando, tem vários exemplos, né, nesse sentido, nessa clínica, mas mesmo na clínica com sujeitos adultos, né? O trabalho é esse, né? É o corte, né? Quando você faz a questão você aponta, né? Essas semelhanças, né? Então, por exemplo, se o sujeito diz tenho medo da minha mão naquele lugar. O que eu tive mais medo foi da minha mãe, né? Esse mão e mãe, né, que vem, né? Ali para aquele sujeito, aquilo faz, né? Opa, do que eu estou falando, né? Medo e medo na mesma coisa, assim. É disso, né? É disso que se trata, né? De você ir trabalhando e reduzindo cada vez mais, né? A essas produções significantes, né? Mas por que a gente entrou nisso? Pela pergunta, né, de como era o trabalho com significante nesses casos com crianças, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, assim, só para lembrar, né, que é a produção significante que permite o tratamento, né, da angústia, né? Assim. Então, eu falei, gente, do que eu estou falando? Bom, mais alguma pergunta? Ali, ó. O Léo. Aqui mesmo? Tá. Boa tarde, obrigada, Beatriz, pela fala. Eu queria saber um pouco a sua opinião, assim, o que você tem pensado sobre a medicação, né? E a medicalização, na verdade, que dialogando um pouco aí com questões da contemporaneidade, que na clínica das depressões é possível pensar, né, em algum momento a medicação contribuir, né, para uma terapêutica, tal. Como você pensa isso na angústia, assim, né? Como que em relação à angústia. Isso, com relação à angústia, até que ponto isso de fato pode contribuir, né? Pensando que hoje a medicalização é algo que está muito presente, né? Uhum. Claro, Reginaldo, claro. Na nossa última reunião, segunda-feira, agora apareceu uma questão que eu coloquei, que eu afirmei, na verdade, e parece que os colegas discordaram de mim, né? Mas eu queria saber, assim, se para você existe alguma diferença da angústia que aparece no dispositivo analítico, né, além da transferência com o analista, e na angústia que pode aparecer em situações fora do dispositivo. Em alguma cena que você vê no dia a dia, sei lá, seja na realidade ou em ficção, e que também te angustia. Se essa angústia fora do dispositivo é diferente da angústia que, como fenômeno, né, aparece no dispositivo analítico. Se há alguma diferença nesse sentido. Boa essa pergunta. Interessante, gostei. Você afirmou que seria diferente. E aí você está me pondo na berlinda, é isso? Você afirmou que era a mesma. E estavam dizendo... entendi.
Mas, então, essa questão da medicação, né, não há dúvida, né, que, obviamente, a medicalização e todos os, né, os diagnósticos, eles vão, né, fazendo simplesmente acabar qualquer possibilidade de subjetivação, né, para o sujeito conseguir minimamente sair disso, tem todo um trabalho, né, de sair desse lugar, né, em que ele vai sendo colocado pelo discurso médico, pelo discurso da ciência, né, nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, óbvio que ainda bem, né, que existe também, né, a medicação, né, tem casos que, e mesmo na minha clínica, né, tem sujeitos que, sim, muitas vezes precisam da medicação para conseguir suportar, né, esse tempo, muitas vezes, de angústia, né, até para poder fazer o trabalho de análise, né. O problema é quando a medicalização é tal, ou como ela vem, né, que faz simplesmente o sujeito fechar, né, a possibilidade de se responsabilizar ou de produzir ali alguma coisa, né, uma apatia ou a pílula da felicidade, não, estou super bem, então vou embora, né, também acontece. Agora, tem casos de depressão graves, profundos, e aí a coisa é de outra ordem, né, ou mesmo nos casos das psicoses, né, ainda bem que existe a medicação, né, justamente para ajudar a encontrar ali uma direção de trabalho que muitas vezes é muito... É possível por causa disso, né? Assim, então, é isso que eu fico pensando. Então, tem momentos na clínica, né, que o sujeito está em análise e, mesmo assim, precisa da ajuda da medicação, sem sair da análise, depois tira a medicação, né? Então, isso nos casos em que a medicação é mais circunstancial, né? Tem outros que aí precisa da medicação, né? Mas mesmo assim dá para trabalhar. E o nível de angústia é um nível também suportável, né? Porque às vezes é tão insuportável que o sujeito, né, pode, enfim, passar o ato, pode, né, ir para outras coisas, né? Assim, então, por isso que é todo um trabalho mesmo, em que a angústia, né, vai sendo ali um certo balizador, né? Estou falando trabalho analítico, né? Assim, não sei se responde um pouco do que você estava querendo, né, perguntar. E essa pergunta do Reginaldo, acho interessante, porque eu estou pensando agora, né? Será que a angústia que surge sob transferência? Mas é difícil, né? Porque normalmente o sujeito, quando fala da angústia, ele não fala necessariamente de uma angústia ali no momento da análise, né? Ele fala de uma angústia que ele sente fora, né? E que ele traz. Eu estou pensando assim, né? Ali no momento, às vezes já aconteceu sim, né? Do sujeito angustiar enquanto está ali, né? Na fala, produzindo, mas aí o próprio encadeamento que vem, né? E o que se produz ali vai ajudando, né? Mas eu tendo a pensar que seja nesse âmbito, né, na análise ou fora, né, a substância, que eu não vou falar, esse termo substância é muito cheio de problemas, né, mas o material do que é feito angústia, acho que aí sim é o mesmo, né, que diz desse advento do real, vamos chamar assim, né. É que a gente teve uma impressão, né, nessa leitura que o Reginaldo colocou, eu coloquei que talvez fosse diferente, né? Mas a gente ficou também nessa questão porque a gente se deparou com um trecho do Seminário 10 em que deu a entender, e aí, enfim, né, uma leitura que pode estar equivocada também, mas é quase como se o Lacan dissesse que a angústia é um produto da relação também com o analista.
Então também a gente ficou pensando se, claro, há experiência de angústia fora de uma sessão, enfim, na vida, mas da angústia que o Lacan trata, se ela seria também um produto do analista levar aquela condição, porque isso pode ser levado à ansiedade, a qualquer outra coisa que não essa categoria de angústia do ponto de vista analítico, né? Será que a angústia advém, né? A gente pode pensar assim, né? Que o trabalho de análise ali em ato, né? Pode sim levar à angústia, né? Claro, né? Porque se a direção da análise vai no sentido de provocar o sujeito a se deparar com a castração, né? E com essa falta do outro, então, sim, né? Então, é possível mesmo, né? Que surja angústia ali, né? Nesse sentido, é uma leitura, sim, que tá, eu acho que faz sentido. Agora, eu não sei se tanto, talvez, no que aconteça fora, quanto no que acontece ali, né, sob transferência ou na análise, o cerne disso seja diferente, né? Acho que, porque os dois, talvez, nesses dois âmbitos, né, o que se aponta para a questão de um advento do furo, né, do outro. Acho que é isso. Mais uma questão? Acho que talvez a gente pode parar por aqui, né? Deu bastante. Angústia faz falar, né? Tá vendo? A gente vai, tá né? vendo? Fica Eu digo que faz falar, né? Bom, queria agradecer, então, Beatriz, sua presença, e queria Eu que agradecer agradeço. também a presença de vocês aqui, tanto presencialmente quanto quem está assistindo a gente. Só antes de finalizar, a gente está caminhando para o final do semestre, né, do fórum, aqui do ABC, e em breve, acho que daqui a algumas semanas, nós vamos fazer a divulgação dos eventos que terão, né, no semestre que vem e as atividades que a gente vai oferecer, tá? Então, eu só vou falar bem por cima, porque depois vai ter um material de fato online para quem acompanha tanto o Instagram, na verdade, né, que vai ser por lá a divulgação. A gente vai ter um módulo de leitura da Aline Taconelli sobre sofrimento psíquico e neoliberalismo, né? Com uma leitura, acho que de 2 livros aí do Vladimir e outros organizadores, né? O Vladimir Safatli. O Reginaldo vai ter também um módulo de leitura sobre o texto A Significação do Falo, né? Do Lacan, que é um texto de 58. E eu também vou ter um módulo de leitura sobre o texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. Tá? E também vai acontecer de quarta-feira de manhã, enfim. Logo mais, daqui a algumas semanas, vai ser disponibilizado as datas, os horários, a forma de inscrição. E também vai ter, acho que 2 ou 3 seminários sobre angústia, né, no semestre que vem, 2. Tem mais alguma coisa de atividade? E a rede de pesquisa do João Ezequiel sobre neurose, né, que vai continuar, na verdade já está acontecendo, e vai continuar agora no segundo semestre de sábado de manhã, e que vai alternar com outro sábado que vai ser da Aline sobre neoliberalismo e sofrimento psíquico, tá bom? Tudo isso depois vai sair de um jeito mais organizado para vocês poderem se inteirar e saber como que vocês podem se aproximar dessas atividades, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado e boas férias. Aí descansar um pouco, né, das atividades do fórum. E a gente volta em agosto. Bom, obrigado, até. Obrigada a todos vocês.